Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos a Deus para que juntos possamos aprender da sua santa e bendita palavra, que Ele nos abençoe. Vamos hoje examinar a respeito da igreja. A igreja é constituída por pessoas. A igreja não são templos construídos por homens, mas são pessoas feitas à imagem, criadas à imagem e semelhança de Deus. E essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é composta por pessoas. Você faz parte da igreja, eu faço parte da igreja, não importa a denominação que nós congregamos, somos todos adoradores do mesmo Deus, servidores do mesmo Senhor, Jesus Cristo. Então nós somos irmãos, pela fé caminhamos, devemos estar no mesmo caminho. Algumas pessoas pensam que são essenciais para a igreja, que são essenciais para Deus, e não é assim. Veja que em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, a palavra diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vamos permanecer no pecado para que venham muitas graças? E a palavra diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque aquele que aceitou Jesus morreu para o mundo. Nossa vida agora não é mais satisfazer o nosso desejo carnal, mas é satisfazer o desejo daquele que nos comprou, que é Jesus Cristo. Nós não somos mais de nós mesmos. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não é? Veja aí. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você está vivendo com Cristo, então você está morto para o pecado. Se você está morto para o pecado, todo pecado é carnal, vem da carne, não há pecado espiritual, todo pecado é a satisfação dos desejos carnais, que são contrários aos desejos de Deus, ao que o Senhor nos manda fazer. Então você não vai mais fazer com que sua carne, o seu corpo, peque contra Deus, desagrade a Deus, faça aquilo que não é a vontade de Deus. Então você, na sua sabedoria que Deus tem te dado, no seu conhecimento das Escrituras, você sabe quais são as obras do Espírito e quais são as obras da carne. Então nós vamos seguir as obras do Espírito, mortificando o nosso corpo, para que não sirvamos mais ao pecado, porque nós estamos agora vivendo em novidade de vida. Quem faz assim, faz parte da igreja, não importa a denominação na qual está servindo a Deus. Se a denominação obriga ou ensina você a satisfazer o desejo da carne, isso é uma mentira, isso está errado. Não é assim que Deus nos ensinou e não é assim que Ele vai nos receber. Quem está morto para o pecado, a carne, está morto já para o pecado e vive em espírito. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você sabe disso, não é? Você é o templo do Espírito Santo. Porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não somos mais de nós mesmos, nós somos de Deus. E se somos de Deus, vamos fazer a vontade de Deus, porque assim agindo, nós fazemos parte da igreja. E isso é a igreja, aqueles que fazem a vontade de Deus. Em 1 Coríntios ainda, capítulo 11, capítulo 12, o versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nós somos membros do Senhor Jesus e fazemos a sua vontade. E nós somos o corpo de Cristo, todos nós, os seus membros em particular.
Nós pertencemos a Cristo e fazemos parte de Cristo. Cristo está onde? Está na salvação, está no céu, está sentado à direita de Deus, e nós também somos um só corpo. Grande é este mistério, diz o apóstolo Paulo, mas não digo do homem, mas em relação à igreja e Cristo. Somos um só corpo, a noiva do Cordeiro. Somos um só corpo com Cristo, então por isso que temos que andar em santificação e honra. E assim como o Senhor é vencedor e é Senhor, nós também fazemos todas essas coisas. Continuamos a obra do Senhor aqui na terra e devemos fazer isso. No capítulo 10, versículo 21, mesmo a 1 Coríntios, diz assim, capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por quê? Porque se somos igreja, se você é igreja, você que se gloria aí na igreja, eu sou da igreja tal, e eu sirvo a Deus, e eu sou essencial, você não é não. Você precisa ver se você está comendo da mesa do Senhor. Essa mesa do Senhor não é a ceia só não, é o maná celestial. Você está se alimentando da palavra de Deus, Deus está falando no teu coração, te dirigindo, te ensinando, Deus está mostrando, você está se alimentando da mesa do Senhor, do maná celestial. E aí você vai alimentar a sua carne na mesa dos demônios, fazendo a vontade de Satanás, se embriagando, prostituindo, mentindo, armando ciladas para as pessoas, fazendo distinção entre este é salvo e aquele perdido. Não podemos fazer, não somos juízes. Quem te constituiu juiz? Nós temos que servir a Deus, não podemos participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. A palavra diz lá em Apocalipse capítulo 5, capítulo 3, o versículo 14 a 16 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Quem que é o princípio da criação de Deus? É a água, é a terra. Veja bem o que você está entendendo da palavra de Deus aí. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, se você é morno, Deus vai expelir você, mas não aceita essa coisa não. Você acha que você é grande coisa? Você acha que você é essencial? Que você tem que ser ouvido? Que você é uma pessoa cheia de testemunho, de bênçãos? E você é tão importante? Você tem que ser importante para Deus, não para os homens. Você tem que ser importante para aquele que te salva, para aquele que te redime, para aquele que morreu por você. Em João capítulo 6, versículo 63 ao 71, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne, a nossa carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, o Espírito é o que vivifica. Você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você vai fazer as obras do Espírito Santo. Quando aquela mulher pega em adultério, foi levada para o Senhor Jesus, e disseram, essa mulher foi pega no próprio ato do adultério. A lei manda apedrejar, e o que o Senhor manda fazer? Ele disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquelas pessoas foram sinceras, foram honestas com Deus. Não, eu realmente tenho pecado, eu não posso atirar a primeira pedra. Ninguém atirou pedra nenhuma, foram todos embora. E o único que poderia tirar uma pedra era Jesus, ele não tinha pecado nenhum. Ele não tinha pecado nenhum. E o que ele disse para a mulher? Cadê os teus acusadores? Foram embora. Então eu também não te acuso não, você pode ir embora, perdoou. O que poderia atirar a pedra? Ele perdoou. Você se coloca no lugar de Deus julgando as pessoas quando você é carne, cheio de pecados, necessitado da misericórdia de Deus e se considera mais do que aquele que não está na igreja, não é da igreja, não respeita as outras pessoas que creem em Deus também. Quem é você? Você desperte deste sono que você está, esta cilada, este poço de morte que você entrou aí. Saia disso. Coloque Deus acima de tudo. Você não é nada nem ninguém. Sem Jesus não é nada. O Espírito é o que vivifica. E se você tem o Espírito de Deus, você é uma pessoa humilde. Não se considera mais que ninguém. Se você se exalta, você não tem o Espírito de Deus. Você é um enganador. Está enganando a si próprio.
Isso que é pior, enganando a si próprio e levando às vezes muitas outras pessoas junto com você para o abismo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Toda arrogância, toda aparência da carne da pessoa para nada aproveita. Não aproveita para a salvação, pode servir para a condenação, mas para a salvação não serve. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, essa mensagem é um pouco dura talvez de ouvir, mas você quer ir embora? Você quer se retirar? Quer viver a sua vida? Quer viver segundo a tua vontade? Quer se apartar de Jesus? Não é apartar de mim não, nem da minha igreja, não tenho igreja. Você quer se apartar de Jesus? Se aparte. Pode ir, o Senhor Jesus está dizendo. Vocês querem também se retirar? Muitos tornaram para trás. Quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir? Pode ir. Jesus tem nos escolhido para servirmos a Ele, para sermos testemunhos vivos do amor de Deus, para sermos testemunhos vivos da paciência de Deus, da tolerância de Deus, da comunhão para com Deus. E nós temos que ter boas obras, obras do Espírito, amor, paciência, temperança, fé, compaixão, longanimidade, não julgando a ninguém, mas buscando vida eterna e levando vida eterna. Não separando pessoas, dividindo pessoas, colocando pessoas acima e outras abaixo, e segundo um critério que você tem no teu coração, maldoso, pecaminoso, falho, humano, terreno. Nós temos que nos entregar a Deus de verdade, servir a Deus conforme a vontade dEle. Veja o que o Senhor Jesus disse aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, o versículo 9, 8 em diante. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando nós aceitamos a Jesus, nos arrependemos das obras mortas. Puxa, quantas coisas eu fiz que eu desagradei a Deus, quantas coisas eu fiz que entristeci o meu Senhor. Estou arrependido. Então, produza frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu sou importante para a igreja, sem eu a igreja, o fulano faltou no culto, então o culto não foi muito bom não, porque o irmão fulano não foi, a irmã Beltrana não foi, Jesus foi, então o culto foi maravilhoso. Você não sentiu a presença de Deus porque você está distante de Deus, porque Deus está em todo lugar. Ele não precisa que você vá para Jerusalém, para o templo, neste monte, naquele monte para adorar a Deus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e o Senhor não precisa que você tenha alguma coisa na sua frente, e aonde você estiver, Deus está com você. Você tem ido ao culto e não tem sentido a presença de Deus? É porque talvez você não esteja na igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez você não esteja fazendo parte mais desta congregação celestial, não é terrena não, é celestial. Olhe, examine a você mesmo e procure cada vez que você entrar no templo, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé, veja, entra, já saia da tua casa em oração, em comunhão com Deus. Ao chegar lá, não fique com conversinhas bobas e pervertendo as coisas que o Senhor tem te mostrado, distraindo a tua atenção das coisas de Deus. São coisas carnais, terrenas, muitas vezes malignas, e você vai no culto e fica olhando um, fica olhando o outro, porque aquela criança faz barulho, porque aquela pessoa não está prestando atenção, mas você tem que cuidar de você. Cada um dará conta de si. Desperta tu que dormes. E se você não quiser aceitar, e se eu não for, e se eu sair da igreja, vai ser um grande choque para todos. Não vai não. Deus está dizendo para você agora: não presuma isso de você não. Das pedras Deus pode levantar filhos para Ele. Então cuide de você, seja você um filho fiel, verdadeiro, temente a Deus, obediente, cheio de amor, de sinceridade, de comunhão. Que Deus abençoe você, querido irmão, Deus abençoe você, querida irmã, e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.